Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Ghostwire Tokyo. Certamente um dos jogos mais esperados do ano, dos últimos anos. Na real, desde que foi anunciado na E3, a expectativa era muito grande da minha parte, de muita gente, né, que curte o trabalho da Tango Gameworks, que curte Shinji Mikami. A Tango foi a produtora que ele fundou depois que ele seguiu um caminho mais independente, entre aspas, né? Ele teve ali a saída depois de God Hand, da Clover na Capcom, teve uma parceria ali com a Platinum, Sega, e aí já faz uns bons anos, que desde o lançamento do Evil Within, do primeiro Evil Within, que ele tá nessa empreitada mais particular. E reunindo um time assim de estrelas, né? Teve gente que trabalhou na Konami, com Metal Gear, o próprio diretor do Ghostwire Tokyo, Kenji Kimura, trabalhou com Metal Gear, gente que trabalhou na Namco, Bandai Namco com Soul Calibur, gente que trabalhou com ele mesmo, né? Desde tempos de Capcom, desde tempos de Clover. E lá no anúncio a gente teve ali uma desenvolvedora muito importante que passou a ser bastante conhecida, a Ikumi Nakamura, que infelizmente deixou o projeto pouco tempo depois do início dele, por problemas de saúde e tal. A gente sabe que hoje ela está com uma produtora nova, logo mais veremos um jogo dela, então eu fico muito feliz. Infelizmente ela se afastou do projeto, né? Mas desde sempre eu tive muita curiosidade, desde sempre esse jogo me instigou demais, porque sempre me remeteu a uma fase mais bizarra do Shinji Mikami ali, justamente a fase dele junto com o Goichi Suda, com jogos tipo Killer 7. Quando foi revelado um gameplay mostrando que de fato o jogo seria em primeira pessoa e que não seria um jogo de terror, mas um jogo com elementos de terror mais focado em ação, me remeteu muito a essa fase mais experimental do Shinji Mikami. Infelizmente, Ghostwire Tokyo, apesar de ser um jogo muito bom, bem feito e tal, ele é um jogo muito convencional, especialmente no que tange mundo aberto. Mas ele tem essa casca muito especial, né, que ele vai ali no micro e no macro de Shibuya e recria essa fatia de Tóquio de modo fotorreal, assim. É muitíssimo impressionante esse jogo que foi lançado no PlayStation 5 e no PC. Eu joguei ele no PlayStation 5 e fiquei bastante impressionado com o visual dele em muitos momentos. Ele faz o que Yakuza faz com o mundo aberto, no sentido de não ser aquela coisa absurdamente gigantesca, mas mais detalhada. Então, cada bairro ali, cada pedaço, você se sente conhecendo Shibuya. Eu nunca fui para Shibuya, mas da mesma forma que Kamurocho te leva para aquele pedaço específico do Japão, aqui a gente tem justamente essa viagem com um elemento sobrenatural muito forte, diria um Yakuza sobrenatural, um Tokyo Jungle sobrenatural. Quando eu digo isso, porque todas as pessoas desapareceram de súbito, de um minuto para o outro. Os animais, porém, não. Os animais estão por lá. Os tanukis e os gatinhos e os cachorros estão todos lá. E é uma questão interessante e até certo ponto importante no jogo isso também. E aí a cidade não deixou de existir, de funcionar. Então tá tudo ligado, tudo funcionando, porém sem gente. Só com as roupas ali das pessoas, os vestígios materiais do que foram aquelas pessoas. Né? E os espíritos, não só espíritos em busca de uma certa redenção para ir para o outro lado, mas também os Onryos, né, que são esses espíritos vingativos, que são os grandes inimigos do jogo, que aqui eles chamam de visitantes. Então a gente tem esse início que, pelo menos para mim, foi muito impactante. Esse jovem Acto que sofre um acidente de carro e não morre, digo, não acontece com ele o que acontece com todo mundo, porque ele é possuído por um espírito de um detetive paranormal chamado KK. Então já deixo a recomendação de antes de embarcar em Ghostwire Tokyo, que eu recomendo sim ser jogado, experimentar a Visual Novel grátis, que está disponível no PlayStation 4 e no PlayStation 5, que é muito curioso ele estar disponível no PlayStation 4 também, porque esse jogo não saiu para PlayStation 4. E nessa Visual Novel, que tem lá sua meia hora, 40 minutos, a gente vê um pouco mais, não só do KK, mas também do seu time de investigadores paranormais. E a relação entre o Acto e o KK é muito importante no jogo. E também dá um tom muito leve até certo ponto, sabe? Por mais que tenha ali uma tragédia familiar da história do Acto, com os pais e com a irmã dele em especial, a relação deles às vezes tira gargalhadas, que me remete a um anime recente, que eu curiosamente assisti, que é o Jujutsu Kaisen. Então não tem como não associar. E imagino que isso aqui faça associações a muitos outros animes e mangás que eu
Não conheço, porque meu conhecimento disso é muito limitado. Mas eu até que já me aprofundei em Oryos, em yokais, em shinigamis com filmes, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma entidade sobrenatural, Kushisaki Onna, que temos lá um grande filme, a Carved, né, Slit-Mouthed Woman, do mestre Koji Shiraishi. Então a gente tem essa entidade aqui muito claramente inspirada no visual e trazida para a modernidade, para a contemporaneidade, assim. Como, por exemplo, também a criatura do Teke-Teke, né, que tem filmes, uma série de filmes e tem jogo também. Então se você tem essa curiosidade nos fantasmas, nessas entidades folclóricas sobrenaturais japonesas, isso aqui é um prato cheio, porque ele vai fundo sim. E quando eu digo que ele é um jogo ordinário no que tange mundo aberto, é porque você vai abrir o mapa, vai ter aquele monte de pontinho, para você limpar essa névoa que mata o Acto, né? Você precisa purificar uns portões de Tori, que limpa a névoa e você consegue explorar um pouco mais de Shibuya e arredores. E tem as missões secundárias, e tem os vários coletáveis, e tem o combate, que é um combate focado em elementais, né? Ele não é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas você solta ali os poderes. E nessa coisa da tecelagem paranormal, né? Os elementais de vento, de água, de fogo, que funcionam melhor ou pior dado determinado Onryo. E essa é uma parte meio fraca, quando a gente pensa que um desenvolvedor responsável pelo combate, pela ação do Doom 2016, saiu ali da id e veio pra Tango, afinal é tudo Bethesda, afinal é tudo Microsoft, né? E é muito curioso esse jogo, tanto esse quanto o Deathloop, 2 jogos da Bethesda, saíram exclusivamente nos consoles pro PlayStation. Então deve ser alguma coisa temporária, certamente contratual. Eu acho que final do ano, começo do ano que vem, a gente vai ver tanto Deathloop quanto Ghostwire Tokyo no Xbox. Acho eu, né? Não tô falando nada aqui. Aí tem todo o lance de uma coisa chamada Kujikiri, que é aqueles movimentos de mão das artes marciais, né? Então o Acto possuído pelo Keiki, ele consegue fazer esse tipo de controle, e com esse lance da tecelagem, que saem esses fios mesmo para revelar o núcleo dos visitantes, você consegue combater essas forças sobrenaturais. O que eu mais curti desse jogo, particularmente, foram as missões secundárias, as paralelas, que te leva para esse micro de Shibuya, te coloca dentro de casas, dentro de lugares mal assombrados que dão bastante espaço pro terror mesmo, né? Então ele tem esses momentos aterrorizantes, sim. Citando aqui um exemplo, sem estragar muito da surpresa, a gente entra na casa de um acumulador compulsivo, muito grotesca a casa. E a partir do momento que você tá lá dentro, o fantasma ali, maligno, ele vê você como um posse dele. Então rola todo esse lance dos talismãs, né, do exorcismo. Então é basicamente um jogo de caça-fantasmas. E tem muitos desses momentos de exorcismo. O que liga o Acto e o Keiki, além, claro, dele ter possuído o corpo do moribundo ali, que a irmã do Acto estava hospitalizada, ela sofreu um acidente, um incêndio, e aí por algum motivo, uma espécie de Guy Fawkes dos espíritos, um negócio meio V assim, do V de Vingança, precisa da irmã do Acto para completar um ritual e libertar os espíritos, né? Fazer com que os espíritos possam transitar livremente aqui na nossa realidade, e isso está diretamente ligado a esse sumiço de todo mundo e essa névoa que cobre Shibuya. Então, assim, essa é uma parte um tanto quanto fraquinha da história, né? Essa máscara de Hanya desse vilão que foi tão vendido nas campanhas publicitárias do jogo acaba sendo um dos pontos fracos, pelo menos pra mim, com relação à história. Era legal ver os dois conversando, né? Ele tem uma rachadura na mão do Acto, que é ali por onde o Keiki conversava, não só com o Acto, mas também com os vestígios ectoplasmáticos dos seus parceiros em vida, dos outros investigadores paranormais e tal. E a própria história dele, que ele aos poucos vai compartilhando conforme o vínculo dos dois cresce. Então ele tem os elementos de RPG, né? Ele tem a árvore de habilidade, você ganha XP e passa de uma coisa bem básica de tudo quanto é jogo hoje em dia. E eu gostaria tanto que Ghostwire Tokyo fosse mais esquisito, fosse mais bizarro, mas essa é uma expectativa que eu mesmo criei, sendo um cara que acompanha muito de perto todos os projetos do Shinji Mikami, que é o meu game designer favorito, né? Então a decepção é particular quanto a isso. O jogo não vendeu isso, o jogo não me prometeu isso. Eu que esperava, visto ali o primeiro trailer, daqueles visitantes com os guarda-chuvas, uma coisa bem macabra, assim, que lembra um Slenderman, lembra uma coisa, ao mesmo tempo que muito japonesa também remete a umas creepypastas
mais ocidentais, né? Aquela coisa do cara que se mata de trabalhar, aquela coisa dos adolescentes que se suicidam por bullying, ou seja lá por qual motivo. Então ele consegue, nesses visitantes, trazer muito desses medos modernos, né? Desses traumas, desses anseios modernos na figura dos fantasmas. Mas aí com o tempo você não tem mais tanto receio ou até mesmo medo da presença dessas criaturas sobrenaturais. Mas é um jogo bem feito, assim, ele te pega ali nas particularidades de você procurar uns tanuks ali, ter umas missões paralelas curiosas, e de ser um jogo de exploração bastante vertical, o que me surpreendeu muito. Então tem uns tengus ali espalhados, não tem só um Urios querendo matar, querendo acabar com a vida do KK e do Acto, mas tem também uns que colaboram, tipo os tengus você usa como se fosse um gancho com corda, ele se projeta, e conforme vai criando essa ligação entre essa simbiose entre o Acto e o KK, ele vai até planando pela cidade, você vai se sentindo mais e mais poderoso, né? A dificuldade não é um ponto alto do jogo, como foi em alguns momentos do Evil Within, né? Mas, cara, digo, fico feliz disso aqui não ser Evil Within 3, porque, tipo, a Tango só faria The Evil Within, e The Evil Within no 2 conseguiu sair da sombra do Resident Evil 4, né? Que o Shinji Mikami estava preso a isso já há algum tempo. Por mais que ele tenha feito Vanquish aí no meio, que é uma revolução completa, absoluta. Mas recomendo Ghostwire Tokyo, sim. A decepção foi particular para mim, mas ele é um jogo bem feito. Ele é um jogo sobrenatural, a ação dele é boa, a exploração dele é o ponto alto, assim como a ambientação. E aí é nesse detalhe aí dessa casa mal assombrada, desse metrô do Shibuya. Ele vai bem além do que, por exemplo, o Persona faz em te levar para esses lugares japoneses. É o que esse jogo faz mesmo. Você se sente ali como um turista, só que num lugar absolutamente mal assombrado, mas que você consegue controlar. Você não está só fugindo, você consegue bater de frente. Mas é uma pena que no que tange mundo aberto, esse aqui ele faz tudo assim que a gente conhece de qualquer jogo de mundo aberto, seja da Ubisoft, seja da Sony, seja de quem for. Ele tica todos os itens da cartilha. Então é isso aí, Ghostwire Tokyo, disponível no PlayStation 5 e PC, totalmente localizado no nosso idioma. Preciso citar boa localização de texto, boa localização de voz, bons dubladores envolvidos. Às vezes rola um Acto, um Akito e tal, mas curti, joguei o jogo inteirinho, dublado no nosso idioma. Vale a pena ir para esse lado também, vale a pena experimentar assim também. E vamos conversar sobre, como sempre. É isso aí, valeu, tchau!